Bom dia! Vamos lá para a nossa aula de História? Na nossa aula de História hoje nós iremos falar sobre o surgimento das fábricas, né? Vamos lá dar um retorno, uma volta lá na aula passada. Foi sobre o que? A indústria e a história e a sua industrialização. Eram as formas de produção diferentes de acordo com o tempo, não é? Nós vimos fábricas automobilísticas, nós vimos fábricas de sapato, nós falamos sobre fábricas de iogurte, de produtos alimentícios e também sobre fábrica de brinquedos. E o que é a matéria-prima? Quem lembra? A matéria-prima é todo o material que é extraído de onde? Da natureza. Muito bem, né? Nós vimos também a diferença de como era produzido o tecido antes e de como ele é produzido hoje. Antigamente, o tecido ele era produzido, né, só com o auxílio de um tear. Como seria esse tear? Esse tear era uma espécie de instrumento que servia para fazer o quê? O tecido. E qual é a matéria-prima do tecido? Quem lembra? Hein? A matéria-prima do tecido é o quê? É o algodão. Então, o algodão ele era plantado, ele era colhido, ele é selecionado, até hoje ele é assim, selecionado. Após dessa seleção, ele vai para a fábrica, ele vai para a indústria, para ele ser o quê? Para ele ser transformado em tecido, para em seguida ser confeccionado as peças. Tia, mas o tecido, o algodão ele é branco. Como é que tem várias cores as roupas? Sim, o algodão ele é branco, ele é feito a peça de tecido. Então, a partir dessa peça feita é que vai ser tingida. O que é tingir, tia? É colocar as cores nesse tecido. Que cor era o tecido? Branco, não é? Porque o algodão é branco. Geralmente o branco ele não é uma cor. Por que ele não é uma cor? Ele é a ausência de cor. Porque a partir dele nós podemos tingi-lo e deixá-los de cores diferentes, né? Então hoje nós vamos falar sobre o surgimento das fábricas. Conforme nós estudamos anteriormente, que a tia já explicou, há 300 anos não havia fábrica. Essas organizações surgiram a partir de 1750, onde? Na Inglaterra, e causaram grandes mudanças em como as pessoas trabalhavam e viviam. Pronto, essas mudanças, né, ocorreram de acordo com o tempo. E essas fábricas, elas também beneficiaram o quê? As pessoas. Beneficiando de que maneira, tia? Gerando emprego. Na época ocorreu um grande desenvolvimento de tecnologias e foram criadas máquinas a vapor para serem usadas na fabricação de mercadoria nas fábricas. Pronto. Ela trouxe benefício, mas também ela trouxe algum malefício. Por quê, tia? De que maneira? Pronto. Antes das fábricas, não é? As pessoas tinha o tear, né? Que nem a tia explicou na aula passada. O tear fabricava o quê? O tecido. E no tear era apenas um instrumento, e só com esse instrumento, quantas pessoas para fazer esse tecido? Era o quê? Umas 4 pessoas. E com o surgimento das fábricas, essas fábricas foram surgindo, e então os serviços diminuíram das pessoas, e quem mais utilizava, quem eram esses serviços, hein? Eram as máquinas. Então, uma máquina só fazia vários serviços, enquanto apenas uma ou 2 pessoas para manusear essa máquina, né? Então, o uso de máquinas aumentou a produção e o tornou muito mais rápido. É claro, por quê? Quando era o trabalho feito manualmente, levava mais tempo. E o trabalho feito pelas máquinas trabalho que poderia ser feito em um dia, né? Em um dia, manualmente, era feito em apenas algumas horas. O carvão era queimado, e o calor aquecia a água da caldeira. Isso gerava muita fumaça e o vapor de água. A tia está explicando a vocês o uso das máquinas, como eram utilizadas. Entenderam? O carvão era a matéria-prima para gerar energia, não é? O carvão, todo mundo conhece carvão. Carvão, aquele produto
né? Que o papai usa para fazer o churrasco, assar a carne no fim de semana, não é? Olha aí, as fábricas eram instaladas nas cidades, o que ocasionou, meu Deus, o crescimento urbano, pois eram necessários trabalhadores para operar as máquinas. Claro que as máquinas não poderiam funcionar sozinhas, mas a tia falou que as máquinas geram menos emprego também. Só que as máquinas necessitavam e necessitam, né, das pessoas para manusear. Todo esse conjunto de acontecimentos recebeu o nome de Revolução Industrial. O que é uma revolução? Mudança, transformação. E o mecanismo é o conjunto de peças que possibilita o funcionamento de uma máquina. Claro que para ter uma máquina precisa de um mecanismo, que nem uma bicicleta. Para essa bicicleta pedalar, ela precisa do quê? Daquela corrente, não é? Onde tem aquele instrumento que vai girando na forma de pedalar. E também precisa do quê? Da tração humana. Quando nós pedalamos, essa bicicleta vai funcionar, vai sair do lugar. Então, aquilo ali é o mecanismo para que a bicicleta movimente-se, não é? Então, com as máquinas também são iguais. Homens, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas por aproximadamente 16 horas por dia, ou então trabalhavam muito, até as crianças naquela época trabalhavam, coisa que não pode ser feita hoje. Essas pessoas operavam as máquinas e por isso eram chamadas de operários. Operários por quê? Porque eles manipulavam as máquinas, não é? Geralmente trabalhavam em uma função específica e conheciam somente uma parte da produção, pois não participavam de todas as etapas da criação da mercadoria. Pronto, aqui vocês podem observar que a maioria dessas pessoas, eles estão manipulando o quê? Um TA, não é? Então, para cada TA tem o quê? Uma pessoa manipulando a máquina. Quando bem antes, em um TA, era mais de uma pessoa para poder manipulá-lo. Então, nas fábricas, essas pessoas, cada um fazia apenas uma função. Então, eles não participavam de toda a produção do tecido, não é? Então, vamos lá. Na página seguinte tem os trabalhadores e o tempo do relógio. Claro, quando fala de trabalhadores, fala das pessoas que executam alguma função. E o relógio, tia? Vamos relembrar um pouquinho do relógio. Qual foi o primeiro relógio que foi inventado? Quem lembra? Muito bem, foi o relógio do Sol, não é? O relógio do Sol. E de que maneira ele funcionava? Ele só funcionava com o Sol. Claro, tia, se era relógio do Sol, ele só funcionava com o Sol. Com o surgimento das fábricas, o relógio se tornou um objeto bastante utilizado. Os relógios eram importantes para organizar o quê? A rotina. Até hoje nós utilizamos o relógio para organizar nosso tempo, nossa rotina. Nós temos horário de acordar, o horário de tomar o lanchinho, de começar a nossa aula, não é? Infelizmente, nós ainda não estamos na escola, mas todos nós temos um horário. Então, nós temos o horário, quando nós estávamos na escola, o horário de chegada, o horário da acolhida. Então, o relógio, ele é o quê? Um instrumento que nos ajuda a cuidar do nosso tempo. Quais são os tipos de relógio? Os relógios, né, de hoje é o que? O digital, não é? Ó, como vocês podem perceber, o digital é aquele que aparece essa horinha, o número. O digital é onde nós vemos a hora, lá onde nós podemos visualizar a hora lá no celular. Temos também o relógio de ponteiro, né? Que esse aqui é o relógio de pulso, né? E temos o relógio de parede, que é o relógio de ponteiro, que aquele que a tia confeccionou para explicar para vocês sobre o horário. Vamos relembrar. O dia tem quantas horas? 24, não é? O dia tem 24 horas. Meio-dia tem 12 horas. Uma hora tem quanto? 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. E a cada 5 minutos e a cada número nós contamos o quê? 5 minutos, não é? Tudo bem? Então vamos lá. O surgimento das fábricas, os operários passaram a receber um salário pela sua função. Então,
todo mundo recebia o seu salário e tinha o seu horário de trabalho. Até hoje nós temos essa regra, nosso horário de entrada e nosso horário de saída, porque enfim é o que? O nosso direito, tá bom? Tudo bem? Tudo explicadinho? Então, para finalizar, vocês irão realizar as atividades propostas e logo mais estaremos juntinhos na nossa aula online. Beijo!